Boa noite a todos e todas. Já vi que tem muitas pessoas aguardando, né? Adriana Cardoso, Júlio, Helenice, Isabel, Cainara, Janaína, Thelma, Kátia, Andréia, Matheus, Henrique, muitas pessoas aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está numa configuração um pouco diferente, né? A Marcela teve uns problemas pessoais para resolver e o Marcos Bonfim aqui vai nos ajudar nesse bate-papo. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a professora Maria Lima, né, por ter aceitado esse convite. É uma honra tê-la aqui com a gente para debater as questões relacionadas com a BNCC. Eu vou iniciar, então, apresentando e depois depois ela vai fazer a sua apresentação. Então, a professora Maria Lima, ela é professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Ela atua na Faculdade de Educação, ela é bacharel e licenciada em História pela USP, fez o mestrado e doutorado na Faculdade de Educação da USP. Ela, enfim, tem um vasto currículo, né, muita experiência na área curricular e discussões relacionadas com a Base Nacional Comum Curricular, discussões relacionadas a estudos afro-brasileiros e indígenas, enfim, tem um longo currículo, né? Então, novamente, eu gostaria de agradecer a professora Maria Lima e vamos iniciar. Oi, boa noite a todas e a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. Queria agradecer a Vitória e a Marcela pelo convite. Queria dar oi para o Marcos, meu colega, que a gente está se vendo com muita frequência desde o ano passado, né, Marcos? E dizer que para mim é muito interessante esse formato que vocês adotaram aqui. Eu acho que hoje nós temos um volume de produção no campo que já não permite que a gente conheça todas as pessoas. Houve uma época em que isso era possível, hoje não mais. Então, fazer esse bate-papo é muito interessante para colocar em jogo, colocar ao público, né, apresentar ao público as produções que têm sido tem vindo à tona aí nos últimos anos no nosso campo de pesquisas e ensino de história, e também para pensar e dialogar, estabelecer um canal de diálogo com todos que são professores e que atuam na educação básica ou no ensino superior, né, para a gente poder estabelecer, bater papo mesmo. Eu adorei, queria dizer que eu adorei mesmo esse formato. Até tive dificuldade de pensar, gente, como é que eu vou bater papo? Muito, muito interessante. Então, obrigada mesmo, Vitória, por essa oportunidade, está sendo muito legal. E aí eu quero me apresentar, né, como a Vitória falou, eu trabalho da Faculdade de Educação, eu trabalho com Fundamentos e Metodologia do Ensino de História para a Pedagogia e com Políticas Educacionais para as licenciaturas, né. As discussões, os estudos que eu tenho desenvolvido aí nos últimos 2 anos dentro do meu grupo de pesquisa, nasceram por conta do meu envolvimento com a disciplina de políticas educacionais, que trabalhar com ela foi ocasional, né? Eu não tenho uma pesquisa sólida, consolidada nesse campo. Na realidade, eu tenho procurado desenvolver um estudo sobre a Base Nacional desde 2018, por conta de uma aula aberta que eu fiz de políticas educacionais, que deu origem ao que nós chamamos aqui na UFMS de seminários sobre a BNCC, que aconteceram em 2018 e 2019. Então, eu vou apresentar para vocês, caso a plateia, a audiência tenha interesse, algumas das reflexões que nós temos desenvolvido no nosso grupo, e muito com a intenção de provocar o debate, de tematizar essa questão
da base, né? Eu combinei com a Vitória, né, com o Marcos, com as meninas, para começar fazendo uma exposição geral, para dar uma visibilidade a um processo de construção da base nacional, que é bem anterior à data da sua homologação, né? E aí eu quero mostrar para vocês, deixa eu projetar aqui, isso daqui. Aqui. Eu quero projetar uma cronologia para poder ir falando, né? A ideia de uma base comum, muito embora na sua origem a proposta seja muito diferente do que nós temos hoje, né? Mas a ideia de uma base comum, ela já existe praticamente na discussão sobre currículo desde a década de 80, na redemocratização. Ela vai se configurar em intencionalidade nas políticas educacionais, em particular na LDB. A Constituição Federal de 88 já prevê também que se formule, a LDB também prevê, e na década de 90, começo do século XXI, nós já vamos ter mobilizações do Ministério da Educação para conseguir subsídios, né, constituir subsídios para elaborar uma base comum, né, que depois entrou a ideia de base nacional comum curricular, né. Nós temos aí, no contexto desse processo de elaboração, de 2002 a 2015, né, o MEC, ele desenvolveu uma série de atividades no que foi chamado de plano de discussões sobre o currículo. Essas atividades, elas resultaram na formulação de várias das diretrizes que nós temos hoje, que depois, em 2010 e 2012, configuraram o que nós chamamos de diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Elas também subsidiaram discussões que foram culminar em leis como a 10.639 ou 645, diretrizes curriculares para o sistema prisional, para a população em itinerância, para a população do campo, etc, etc. Então é uma década, se vocês pegam as políticas, vocês vão ver inúmeras, nós temos 16 desses diretrizes curriculares, do ensino médio, educação infantil, etc., que foram formuladas nesse período por conta desse plano de discussões sobre currículo que vai ser instaurado em 2002 e que vai vigir até 2015. No que tange mais diretamente à formulação do texto da Base Nacional Comum Curricular, nós temos aí o trabalho do GT-DIAD, né, o Grupo de Trabalho de Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, que foi instaurado em 2013 e finalizou aí depois de 11 a 14 meses, mais ou menos, de funcionamento, ele, em 2015, que produziu um documento para circunstanciar a construção da Base Nacional Comum Curricular. Esse IGT era composto por inúmeros atores sociais, de organizações sindicais, dos professores das universidades, especialistas nas mais diferentes áreas, também representantes das fundações, das escolas particulares, das escolas públicas, do CONSED, da AMPED, de vários outros sujeitos, aí, atores do campo da educação, ele foi utilizado como base para constituir aí o que a gente chamou de primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Nós tivemos, no caso do componente de história, nós tivemos, e isso não é inédito, tá, gente, uma situação bastante conturbada no lançamento da primeira versão, em que o documento saiu sem o componente curricular de história, na sua primeira versão, né? Houve uma série de problemas, né? A versão preliminar saiu sem um componente, algumas semanas depois só que saiu o componente curricular de história, por uma série de questões aí de discussões. Renato Janine Ribeiro estava à frente do MEC na época, e eu não sei se vocês acompanharam a discussão, mas foi bastante intensa, tem sido bastante intensa a discussão dentro do próprio campo do ensino. Houve artigos que divulgaram, né, o que aconteceu, os bastidores. Depois nós tivemos a primeira versão lançada com educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A segunda versão, ela é lançada em 2016, né, a primeira versão para debate, para
consulta pública para receber contribuições, depois nós vamos ter a segunda versão em maio de 2016, de novo para receber contribuições e para você ter a realização das audiências públicas para debater. E aí nós vamos ter essa segunda versão também com ensino, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em 2017, em abril de 2017, é lançada a terceira versão, que ela vai ser, mais tarde, em dezembro de 2017, ela vai ser homologada, como depois de algumas contribuições, de leituras críticas e etc., só que sem o ensino médio. Tá? Então, ela é lançada em abril de 2017, sem o ensino médio. E por que isso acontece? Porque nós fomos, né, brindados pela reforma do ensino médio em fevereiro de 2017. Então, pela estrutura que a reforma vai propor, a base tem que ser toda repensada. Então, o que acontece? Se deixa, né, se quebra essa questão da unidade, né, entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que inclusive é um preceito constitucional que foi rompido pela reforma, e se lança uma base nacional como curricular só destinada à educação infantil e ensino fundamental. Em 2018, em abril de 2018, nós temos a terceira versão do ensino médio, que é lançada para discussão, debates, e aí nós vamos ter, eu chamei aqui de quarta versão, seria a terceira versão comentada, ampliada, remodelada, mas eu preferi chamar de quarta versão, por conta de uma série de mudanças, de pequenas mudanças que a gente foi vendo que aconteceu aí da terceira para a quarta. E aí nós vamos ter essa versão que é homologada em dezembro de 2017, de 2018, desculpa, aqui tá errado, né? Ela vai ser homologada em dezembro de 2018 e está vigindo atualmente. Então, nós temos duas bases que, na realidade, agora são vista como uma. É muito interessante porque o documento que a gente baixa na internet, ele apaga todo esse processo de formulação, né? O que é bastante conveniente. Por quê? Porque foi um processo bastante conturbado. E no caso do ensino de história, então, põe conturbado nisso, né? E nós, como parte dessas políticas curriculares que nós temos assistido aí às transformações, as chamadas parte do conjunto das reformas, né, nós temos o lançamento, acabamos de ter em dezembro de 2019, das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, né. Essas diretrizes que lançam o que a gente chama de Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, prevê a reformulação dos cursos de licenciatura destinados à formação de professores, os cursos de formação inicial, tá ok? Então, esse é o processo de formulação aí, quer dizer, ele não é, o documento, ele surge de uma série de embates, né, ele é resultado desses embates, e não é algo que foi formulado da noite para o dia. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Se nós pegarmos as nuances do processo de formulação, nós podemos dizer que essa segunda para terceira versão, ela vai se jogar fora praticamente quase tudo que se discutiu ao longo de uma década e se reformula em novas bases, né, o texto que vai ser encontrado na educação infantil e fundamental e no ensino médio posteriormente. No entanto, não é bem assim. Nós podemos dizer que existe um apagamento do discurso dos atores que participam no período de 2002 a 2015, existe um apagamento bastante violento, nós vamos dizer aí, mas não é um apagamento total. E se vocês tiverem interesse em discutir isso um pouco mais, eu me disponho na hora que vocês fizerem as perguntas para falar um pouco mais desse processo. Por que eu estou falando que não houve um apagamento total, apesar do documento, né? Eu trabalho aí na comparação da primeira com a quarta versão, no que se refere ao ensino de história, os documentos são bastante diferentes, mas ao mesmo tempo são muito similares. Então, tem muitas semelhanças e diferenças aí, que seria importante nós exacerbarmos. Mas eu gostaria de fazer isso no debate com vocês,
né? Então, isso é importante. E aí, eu gostaria também de provocar o debate, né? Muito se tem falado sobre que conteúdos ensinar, né? De que forma que a BNCC, ela acaba sendo restritiva do ponto de vista do ensino de história, principalmente no ensino médio, né? Que o componente curricular, na versão que foi homologada, ele desaparece no ensino médio, né? E vai compor apenas como elemento estruturante da grande área que a gente vai chamar de ciências humanas, sociais e aplicadas, né? Mas a minha indagação será que o mais importante é nós tentarmos pensar quais seriam os conteúdos mais interessantes de serem ensinados, ou nós pensarmos de maneira um pouco mais ampla outros elementos que estão envolvendo essa discussão dos conteúdos, mas que não estão sendo vistos, né? E que, de verdade, são os elementos que vão determinar o que vai ser feito em sala de aula, apesar deles não estarem visíveis. Então, eu queria jogar isso para vocês, fiz essa primeira explanação com a intenção de provocar a audiência ao debate. Opa. Maria Lima, a gente tem uma... Eu queria colocar uma questão, né, para ver se ficou claro. Então, quando entra a reforma do ensino médio, existe uma certa discrepância entre aquilo que estava sendo construído, né, e a proposta da BNCC. Eu fiz eu escrevi um artigo onde eu analisava 3 materiais do Estado de São Paulo. Na época, o que foi iniciado em 2008, né, que agora não está mais vigente, o material didático que eles propunham, a proposta curricular que eles propunham e a avaliação de sistema que eles propunham, que era o SARESP. E na análise desse material, dava para perceber que não existia, eles não estavam falando a mesma língua, né? O material propunha uma coisa, o currículo, a proposta curricular propunha outra coisa, e a avaliação avaliava outra coisa, né? Isso é comum acontecer? O que é isso? Então, essa questão que você coloca, Vitória, ela é chave, né? Quer dizer, do ponto de vista estrutural, se nós olhamos para uma situação como essa, isso tem sido comum, e eu falo tanto como pessoa que está se enfronhando com as questões das políticas atualmente, as políticas curriculares e educacionais, quanto como professora que fui da educação básica durante 20 anos e que observei na sala de aula esses processos, né? Em São Paulo eu participei das reformas da década de 80, final dos 80, dos 90, né? Então, a gente percebia essas discrepâncias. E depois, quando eu entrei no ensino superior, com a formação de professores, os alunos e os professores na formação continuada relatavam isso, quer dizer, não existe conversa entre os materiais, o que é proposto, princípios são apresentados aqui, materiais que são ruins, que são contratados, né, que são comprados. Por que isso acontece? Do ponto de vista administrativo, se você olha numa visão superficial, né, a gente fala assim, incompetência do sistema. Esse povo não conversa, esse povo, né, quer dizer, faz tudo de qualquer jeito, né, essas políticas não têm continuidade, e, bem, é assim. Na realidade, essa avaliação, do meu ponto de vista, ela é superficial e ela não toca num elemento que eu considero central para compreender as políticas educacionais e que muitos teóricos já têm apontado há um bom tempo, né? Que é a questão de que falar de política curricular e falar de política educacional é falar de jogo de poder. Então, nós não estamos falando de questões burocrático-administrativas, nós estamos falando de enfrentamentos entre grupos, né, que, no caso da educação, são enfrentamentos que se acirraram muito no pós-consenso de Washington, que é de 1990, né, com as políticas em que a educação, a partir das declarações da Unesco, se tornou prioridade para elevar
as pessoas da condição de pobreza. Então, a partir daquele momento, de 1990, a educação ela começa a ser tratada como negócio. Ela é vista como um capital, né, uma mercadoria. E esse elemento é crucial para nós entendermos o jogo de forças e entendermos a política educacional não meramente como um corpo de leis que sai e que você tem que obedecer automaticamente, mas como os textos dessas leis, o próprio processo de conformação dessas leis, de construção, de conformação, nós compreendemos como um jogo político entre grupos, em que, dependendo das circunstâncias, das conjunturas, né, da conjuntura, né, do jogo de forças entre esses atores, vai prevalecer um aspecto ou outro. Então, quando nós falamos dos materiais, nós estamos falando de certas políticas que regulam tanto a produção desses materiais quanto a sua compra. Quando nós falamos das questões curriculares, nós estamos falando de um conjunto de legislação que regula essa questão curricular, né? Quando nós falamos do conteúdo do livro didático, nós estamos falando de outro conjunto de leis que vão regular, né, tanto o que tem que ter nesses livros, quanto a forma como eu vou controlar a produção desses livros. Então, o que nós estamos falando aí? De vários campos de força, que na realidade, dependendo da configuração daquele momento, vão puxar para um lado ou para o outro. Portanto, quando eu vejo essa discrepância entre materiais, entre legislação, entre texto de uma diretriz curricular, o texto de uma base nacional comum curricular e o material do livro didático que vocês vão ter em sala, quando a gente vê essa discrepância, isso não é sintoma, não é sintoma de desorganização ou de incompetência. Na realidade, esse processo nos traz indícios justamente do jogo de forças entre esses grupos, né? E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de fundações, nós estamos falando de mantenedoras, né, de escolas privadas, nós estamos falando do movimento de trabalhadores em educação, nós estamos falando dos movimentos sociais, né? Nós estamos falando dos investidores que hoje têm a educação como um elemento aí, um campo de investimento, né? Então, para vocês terem uma ideia, é muito interessante nós percebemos, por exemplo, que na atualidade, eu vou tentar mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, separador do Chrome, aqui, eu vou mostrar para vocês. Na atualidade, existe um site muito consultado pelos professores sobre a BNCC, que é o do Movimento pela Base. Tá? É muito interessante, por quê? Porque quando você põe BNCC na internet, o site do Movimento pela Base é um dos primeiros que aparece, né? Porque eles pagam para isso. Então, as pessoas entram direto e consomem os conteúdos aí, né? Se vocês observarem, quando põe lá a BNCC, vem primeiro os sites das fundações, tá? E o Movimento pela Base. E aí, é muito importante observar quem são as pessoas que financiam esse movimento pela base e que, de verdade, estão desde o começo, desde os anos 90, investindo para a constituição desse material. Então, quando nós vamos descendo aqui, nós começamos a ver a cara desses personagens, né? Então, vocês veem aqui, olha, grupos que, evidentemente, estão envolvidos, né? Eu quero chamar a atenção desse daqui, que é a Fundação Lema, que eu acho que é uma das coisas mais assustadoras que nós temos, né? Nós estamos falando aí do financiamento de produção acadêmica que prega o supremacismo branco, né? Então, coisas assim que a Fundação Lema tem financiado, né, institutos dentro de universidades americanas para produzir pensamento de direita, reacionário e conservador, né? E nós temos aí outros atores, como, por exemplo, bancos envolvidos com isso, né? Bem, se eu tenho um banco envolvido com um movimento por uma base nacional comum, eu tenho que desconfiar dos pressupostos que estão colocados nessa base. E aí, eu preciso também tentar pensar que ensino de história é esse previsto pela base a partir da constatação de que
Existem interesses que são interesses de mercado, porque a educação está colocada como mercadoria na base, existe uma série de indícios dela, e o ensino de história não escapa disso, né? Então, quais seriam, né, a partir desse elemento que eu estou apresentando, né, quais seriam esses elementos do ensino de história que estão atendendo a esse projeto, né, que é esse projeto de mercantilização da educação, né, de transformação, não só da educação em mercadoria, mas de apropriação do próprio sistema público de ensino para poder disseminar um ideário que é um ideário de um certo viés, de uma certa forma de pensar o mundo, a vida e a sociedade. Então, eu gosto de provocar um pouco, sempre perguntando, né, será que a grande questão é nós decidirmos se nós vamos ensinar mais ou menos sobre indígenas na nossa base, se nós vamos abordar mais ou menos história europeia e medieval, ou perguntar para que ensinar história dentro de um contexto como esse, que é o da Base Nacional Comum Curricular. Qual é o projeto que está fundamentando o ensino de história e está, de uma certa forma, concorrendo para fixar sentidos, como o pessoal da perspectiva pós-fundacional coloca, e que eu acho um referencial bastante importante para a gente pensar a base, né? Como é que essa base ela tenta fixar certos sentidos de ensino de história? Que sentidos de tempo a base está tentando fixar e que nós estamos aderindo sem pensar? Porque, independentemente de ensinar, abordar medieval, abordar história indígena, qual é o sentido de tempo que está em jogo aí, né? Professora, eu vou pedir para o Marcos tem várias perguntas, né? Eu acho que Eu vi aqui, ele está colocando para mim, né? tem várias perguntas aqui, e aí é o seguinte, a gente poderia começar com a pergunta em Marcos, vamos lá, podemos passar para as perguntas, professora? Pode, claro, estou ansiosa por elas. Essa coisa virtual é tão... Né, eu estou com uma saudade de sala de aula que vocês não fazem ideia. Aliás, todos nós estamos, né, gente? Sim. Então recebe essa, Maria. A Kainara Fernandes pergunta: gostaria de saber da professora qual o maior impacto da BNCC para o ensino de história. Pergunta fácil para começar. Olha, tem um elemento, né, que vem me chamando bastante atenção da BNCC, que eu tenho me alimentado aí das reflexões da Elizabeth Macedo, da Alice Casimiro Lopes, né, do Antônio Flávio Moreira, para pensar essas questões do currículo, e tenho tentado identificar esses sentidos que a base vem trazendo, né? E uma coisa que foi me chamando atenção na leitura da base, que é um processo que vem acontecendo desde lá dos anos 90, é essa questão da entrada da ideia de competências e habilidades de uma forma arraigada no ensino de história. E como nós estamos dentro do campo do ensino de história, passando por um processo de discussão muito intenso sobre o que é ensinar história, né? Nós temos vários polos aí, nós temos vários sentidos de ensino de história circulando no nosso campo, né? Alguém falou aqui da didática da história, né? Outros falam da educação histórica, outros falam da didática do ensino de história. Então, existem vários sentidos em disputa no nosso campo, o que é bastante profícuo, bastante rico, porque isso tem relação com o que é a produção de conhecimento. A produção de conhecimento é diversidade, é debate, é muito importante. Agora, uma coisa tem acontecido de maneira muito sutil
Isso me chamou a atenção quando eu li a primeira versão, depois eu li a segunda, né? A terceira, a quarta, eu fui vendo o processo de transformação, apesar de mudar, né? A primeira versão foi praticamente jogada no lixo em termos de proposta, de estrutura curricular ali que ela fazia, de caminho para os conteúdos e tudo. Apesar disso, a essência do que estava colocado para o ensino de história permaneceu de certa forma. Quando nós, no campo de ensino de história, estamos preocupados hoje, transitando de um ensino conservador, chamado tradicional, né, que quer que caiba nesse tradicional, né, o ensino narrativo, né, nós temos contraposto a isso um ensino pautado no fazer do historiador. Então, nós falamos de uma cognição histórica, tá? E aí existe todo um debate sobre o lugar dessa cognição, né? Uma cognição mais para o campo da educação, uma cognição mais para o campo da didática da história, vindo lá do campo da teoria da história. Nós temos aí esse jogo de forças e uma configuração aí das pesquisas em torno disso. Mas no caso do ensino, das propostas curriculares, nós temos visto que a questão do fazer do historiador, ela vai deslocar a discussão do conteúdo específico que você seleciona para ensinar, para esses saberes de uma dimensão cognitiva do fazer do historiador, né? Então, uma dimensão da constituição do conhecimento da história, né? Da produção de conhecimento pelo historiador. E aí o povo fica debatendo, eu quero formar mini historiador, eu não quero formar, e etc. Não, trabalhar com fazer de historiador vai formar essa pessoa para entender como se produz história, e aí ela se torna um produtor também, a gente democratiza quando faz isso, então tem esse debate, ótimo. No entanto, quando é colocado na BNCC esse ensino de história para tentar combater esse ensino tradicional, que é um ensino narrativo, tá? Um ensino cronológico linear, um ensino etapista, perspectiva eurocêntrica, né? Se propõe a perspectiva do fazer do historiador. E aí, desde a primeira versão, de maneira mais sutil, até a quarta versão, de maneira muito clara, se começa a elencar as competências que precisam ser desenvolvidas para se pensar historicamente. E aí, nesse lugar das competências, quando se pensa na competência do ensino de história, eu vi um movimento, nós percebemos ali, analisando o documento, um movimento de assentamento dessa ideia de competência relacionada ao fazer do historiador, né, com a concepção de competências que a BNCC traz. E aí, num processo de esvaziamento dessa ideia inicial que nós, no campo de ensino de história, constituímos de reflexão sobre isso, você promove dentro do documento um deslocamento dessas competências de forma que o que vai ser ensinado de história fica subordinado a esse fazer. Então, no documento de ciências humanas e sociais aplicadas, você tem lá, quando a gente lê o texto, a gente percebe uma subordinação do conhecimento histórico, né? E até do conhecimento histórico escolar, a um saber fazer genérico, que se encaixaria tanto na história, quanto na sociologia, quanto na filosofia, da maneira como aquele documento apresenta. Então, do meu ponto de vista, o que tem sido mais complicado na base, né? É justamente essa subordinação do que a gente vai chamar de função formativa da história, que advém do conhecimento em si, que é o conhecimento histórico. Né? E aí, eu estou usando categorias usadas pela Elizabeth Macedo para analisar a questão da função formativa, a função
da educação, que é perdida no documento, eu estou usando isso para analisar a história, nós temos no documento uma função, né, uma preponderância do conhecimento para fazer algo. Então, quando eu faço isso, eu sequestro a função formativa de história. Quer dizer, para que se ensina história? Quais são os projetos políticos que estão em jogo quando se ensina história? Quais são as concepções que estão em jogo quando se ensina história? Quando eu foco no saber fazer, eu tiro tudo isso de cena. E eu vou dar prevalência a esse saber fazer. Percebam, há um deslocamento. Nós não estamos mais falando aqui do saber fazer na dimensão do fazer do historiador. Nós estamos falando de um saber fazer que se desloca e vai ser preenchido por um outro sentido, não é? Que é o sentido que atravessa a base como um todo. Não é? Então, para mim, isso tem sido muito complicado, por quê? Porque esses sentidos vão entrando no meio escolar de maneira imperceptível e se adere a eles sem questionamento. Então, falar que meu aluno é competente, que ele tem competência, isso se fala muito porque eu estudo essas questões de leitura e escrita na escola, né? A competência leitora e escritora, né? O menino, o meu aluno não tem competência leitora e escritora, ele teve uma má formação, ele não tem competência, né? Então, Maria, mas as competências, as habilidades, não é a mesma coisa? O que são as competências, o que são as habilidades? Uma certa confusão que, de verdade, não se vai atrás para se entender o que está efetivamente configurando essa confusão. Por quê? Porque na base o que nós vemos é que os objetivos, eles desaparecem. E eles são apresentados em forma de competências. E os conteúdos desaparecem e são apresentados em forma de habilidades. Então, para mim, hoje, isso é uma das questões mais complicadas da Base Nacional Comum Curricular no campo do ensino de história, que é o sequestro da função formativa da história, do ensino de história. O professor Marcos, ele tem algumas perguntas, Marcos? Isso, Maria. A gente é uma pena, né? A gente não conseguir dar conta de apresentar todas as questões, né? São muitas questões importantes que têm aparecido. E agora eu vou deslocar um pouquinho para a condição da docência, né? Você fala das disputas de sentido do que ensinar, escrever. E eu queria saber de você o que você entende que está fixado, né? Que aparece fixado na BNCC como sentido de docência. E mais especificamente da docência de história, né? Qual é o papel do professor de história na BNCC? E com isso, eu aproveito para emendar a pergunta da Elizabeth Seabra. Ela diz: professora Maria Lima, boa noite. De que maneira os professores em atuação nas escolas participam dessas várias versões da BNCC ou são consultados apenas os especialistas e acadêmicos das várias áreas? Então, de alguma forma, essas perguntas são para te fazer, né, refletir um pouquinho sobre a docência fixada nessa base e a participação de docentes na sua elaboração. Ótimo. As perguntas são excelentes, né? Porque elas tocam em elementos que eu considero que são nodais, que são referentes a nós pensarmos a nossa participação nesse processo e nós pensarmos a nossa atuação. Então, nós pensarmos enquanto sujeitos, né? A agência docente. Então, o nosso papel de problematizadores desses documentos, né? Então, no caso da formulação, a Kainara, né, que fez, não, foi a Elizabeth Seabra, a professora Elizabeth, né, Seabra.
Professora, a participação dos professores de educação básica aconteceu, ó, eu vou pôr entre aspas, aconteceu, tá? No sistema, na época das consultas públicas. Quando saíam as versões, elas eram disponibilizadas num sistema que recolhia as participações. Quando a gente abre a terceira versão da base, ela fala o tanto de participações que houve. Foram mais de 2 milhões de participações e sugestões de professores da educação básica, do ensino superior e de especialistas, de pareceres de especialistas e etc. Então, teoricamente, e eu vou dizer teoricamente, né, há uma participação, assim como houve e está havendo, não sei se em todos os estados da mesma forma, mas aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos, né, audiências públicas e momentos que as redes pararam para os professores também contribuírem nas escolas, fizeram paradas mesmo pedagógicas, contribuíram por escrito, com sugestões para os seus currículos estaduais constituídos a partir da BNCC. Esse processo era para ser dado conta pelos estados e municípios no ano passado, no tocante à educação infantil e ensino fundamental. E esse ano era o tocante ao ensino médio, né? Só que aí eu não sei como é que ficou o ensino médio, já estava tudo confuso, agora então a coisa piorou. Mas era prevista essa participação. Na realidade, o que se configura como participação nesses documentos é o que eu vou chamar aí, não muito convenientemente, mas eu acho que dá para ter uma ideia, é uma participação de fachada, né? Na realidade, o documento, em seus elementos fundamentais, ele não é mexido, muito pelo contrário. O que é transformado em termos de fundamento da BNCC, né, ele, na realidade, só vem à tona aquilo que estava oculto. Então, nós temos um processo lá da década de 90, em que se constitui a ideia de direitos de aprendizagem, né, que vai, eu esqueci o termo agora, não era direitos antes, mas eu esqueci, mas vai se configurar a partir de 2012 como direitos de aprendizagem, tá? Para se elaborar, o GTDAD vai se debruçar sobre elaborar os direitos de aprendizagem, tá? Que tem que nortear a formulação do currículo da BNCC, tá? Proposto pela BNCC. Esses direitos de aprendizagem, numa tacada só, da primeira para a terceira versão, eles passam a ser chamados de competências. E o documento diz isso. Ele diz, né, leia-se, né, direitos de aprendizagem como sinônimo de competências. E as diretrizes curriculares para o ensino médio, que foram publicadas no final de 2018, diz com todas as letras, aonde se lê competência, leia-se direitos de aprendizagem. Então, esse movimento, na realidade, só fez trazer à tona um projeto, né, da ideologia do ideário das competências que vem lá dos anos 90. Nós temos alguns autores muito disseminados no meio educacional que vão fundamentar essa discussão, como é o caso do Perrenu, como é o caso de Edgar Morin, por exemplo, que nós lemos de maneira muito tranquila, achando que é uma grande contribuição teórica, quando na realidade é um mais do mesmo, é uma reformulação de um ideário que foi formulado lá nos anos 50, 60 nos currículos americanos e nos anos 50 nas empresas montadoras e empresas norte-americanas, tá? Esse ideário das competências, ele prevê o que para os docentes? Ele prevê uma divisão de trabalho. Na universidade se produz conhecimento de referência e na educação básica se executa esse conhecimento. Quando eu proponho uma relação subordinada como esta,
né, em que você sequestra a ideia de intelectual, a possibilidade de ser intelectual, de constituir o seu fazer de maneira autônoma, eu sequestro isso da escola, e isso, vejam, não é meramente um ato que as pessoas decidiram porque tirou da manga, não. Quando eu nego esse papel intelectual para o professor, eu, inclusive, vou ferir preceitos constitucionais, para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Quando eu nego essa perspectiva do professor da educação básica constituir o seu currículo com base nos imprevisíveis, né, que a Elizabeth Macedo fala, da sua existência, da sua comunidade, do seu fazer ali dentro daquela comunidade, né, uma construção coletiva do currículo, quando eu faço isso, eu coloco para poder fazer isso, eu crio toda uma engenharia para colocar o professor nesse lugar de pessoa que faz as coisas, né? Então, esse sentido, qual que é o lugar da docência na BNCC? A BNCC preconiza um professor executor, ela não preconiza um professor intelectual, fundamentalmente, tá? Por quê? Porque você, para entender isso, a gente não pode só olhar para a base, porque a base, ela faz de conta que diz que o professor é autônomo para decidir os conteúdos, tá? Quando a gente amplia o olhar e observa que a BNCC faz parte de um mosaico de políticas educacionais e curriculares, nós começamos a perceber que, peraí, o professor não tem autonomia e ele vai ser executor, sim, tá? Eu quero mostrar um slide para vocês verem. Aqui é o lugar que... Isto. Aqui, deixa eu só compartilhar. Eu vou devagarzinho, tá, gente? Porque a gente, quando vai rápido nessas coisas, a gente se embanana todo. Aí vai tudo pro saco. Desculpa, só um instantinho. Esse é um elemento que deixa muito claro o papel da escola e está na base, mas acho que poucas pessoas prestam atenção nisso daqui. Vejam essa coisa aqui, olha. Observem que isso está dentro, é uma das páginas da Base Nacional de Educação Infantil e Fundamental, que agora juntou, né, com o ensino médio, né? A base, ela faz parte de um conjunto, ela está colocada como obrigatória, tá? E ela é conformadora da Política Nacional de Formação de Professores, da Política Nacional de Materiais e Tecnologias, da Política Nacional de Infraestrutura e da Política Nacional de Avaliação da Educação Básica, tá? Então, o que acontece? Nós temos provas com indicadores que vão medir o rendimento das crianças, e esses indicadores são constituídos a partir do que é preconizado pela base. Portanto, aquilo que está escrito na base não é algo para constituir uma reflexão intelectual do professor, está na base da sua autonomia, não, ele é para ser executado. E não é a base que vai garantir essa execução, é todo o conjunto de políticas, né, que o Estado e o município vão implementar. Os sistemas, por exemplo, que já estão em franco desenvolvimento no país inteiro, implantados, seja pelas redes estaduais, seja pelas municipais, né? As provas, tá certo? Que são provas de avaliação no final do 9º ano, o próprio Enem faz parte desse processo, né? As matrizes de avaliação de rendimento. Então, quer dizer, nós temos numa tacada só o sequestro dessa função de intelectual, um sentido de docência que coloca o professor no papel de executor de políticas, né? E não retirando esse papel de agente, né? De pessoa que constitui o fazer no seu ambiente de trabalho, né? Professora, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem nessa, para falar um pouco sobre
como que está sendo esse processo de incorporação da base nos estados e municípios, né? A Larissa Valentim, ela pergunta, professora Maria Lima, poderia falar um pouco mais sobre as novas diretrizes para a formação... Opa, desculpa, não é essa, não. Ela fez uma outra pergunta, que ela pergunta sobre como que está sendo como a BNCC é vista adaptada para os currículos das secretarias municipais, né? Poderia falar um pouco sobre esse processo? Olha, eu não estou acompanhando como está no país todo, tá? Eu posso falar do que eu tenho acompanhado aqui, porque eu acompanho desde o começo, aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, o que nós temos, tá? Houve uma discussão, uma construção do chamado currículo referência do Mato Grosso do Sul, tá? E o que foi apresentado para os professores? Foi apresentada uma parte da base nacional que não podia ser mexida. E depois um vazio em branco para você preencher com as necessidades que aquela disciplina, aquele campo poderia colocar. Isso foi entendido como espaço de atuação do professor, né? Então, isso aconteceu aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque existem duas formas de você lidar com a implantação, tá? Que são duas opções que são dadas às secretarias de educação. Uma delas a Secretaria de Estado de Educação formula o seu currículo referência para todo o sistema público do estado, tá? E as prefeituras formulam as suas propostas, tá? A outra o Estado formula o currículo referência, as prefeituras e as secretarias de educação municipais, elas aderem a esse currículo, ou seja, elas passam a usar esse currículo integralmente como currículo das suas redes municipais, tá? E a Secretaria de Educação, nesse caso, faz a formação e a preparação dos professores. Mais um elemento que vai trazer para nós o papel e o lugar que é reservado ao professor nesse processo, né? Eu tenho relatos dos professores de história aqui do município não, porque Campo Grande, no caso do Mato Grosso do Sul, o Estado aderiu, né? As prefeituras aderiram à proposta do Estado. Só Campo Grande que não. Campo Grande resolveu fazer a sua proposta do zero por conta de ter um histórico já de construção de propostas curriculares no município, né? De discussão, muita discussão intensa com os professores, né? Só que o problema é que, para poder adequar o currículo à base, ele precisa considerar a base. A base, ela tem que ser um elemento central e, a partir daí, desenvolver. E, no caso do município, não foi muito diferente, apesar de ter toda a sua autonomia, de ter procurado, a Secretaria de Educação que procurou. Aliás, eles fazem um trabalho muito bom aqui, de ponta mesmo, né? Tem sido reconhecido até como referência ao trabalho da Prefeitura de Campo Grande, né? Mas existem limitações. Por quê, gente? Porque nós temos que pensar num outro elemento que está atrelado a esse processo de enquadramento dos currículos municipais e estaduais à base, que é a questão do financiamento. O governo federal forneceu dinheiro para fazer a implantação da base. E ele só forneceria esse dinheiro se a base fosse feita dentro de certos princípios. O que aconteceu com a reforma do ensino médio também. Então, para poder implantar a reforma, o município precisa de dinheiro, o Estado precisa de dinheiro. Então, onde ele vai conseguir dinheiro? Vai conseguir dinheiro com o governo federal. E o governo federal estabeleceu princípios para fornecer esse dinheiro. Então, são esses elementos que vão regendo aí a constituição desse documento. Percebam, nós não podemos pensar o ensino de história sem considerar esses elementos. Porque quando eu estou lá na sala de aula ensinando certo conteúdo de história, estão concorrendo para a maneira como eu trabalho ali aquele conteúdo vários elementos, né? A proposta curricular do município, o projeto político-pedagógico da escola, que agora tem que incorporar essa proposta, inclusive, tá?
o conteúdo dos materiais que eu tenho para trabalhar com os alunos, tá? O tipo de aluno que eu tenho, né? E ainda trabalhar um conteúdo cuja função formativa, os objetivos em termos de área, de conceito de história, de ensino de história, estão ausentes, porque eles foram tirados do documento. Quando a gente pega a primeira e a quarta versão, em termos de ensino médio, por exemplo, e mesmo do fundamental, educação infantil, é assustador, porque os objetivos de constituição da área de ciências humanas desapareceram do documento. Só ficaram expurgados, alguns deles, em termos de competência. Eles foram modulados para se tornarem competências. Então, uma reflexão teórica, epistemológica, né, dos fundamentos das ciências humanas, que era a base da primeira versão, eles desaparecem nessa versão da BNCC. Então, o que nós temos que pensar? A BNCC sozinha em si, ela não é uma coisa que vai, né, ser um problema para o professor na sala. A questão é dentro de que contexto ela está aparecendo e quais os objetivos desse contexto todo no que se refere ao trabalho do professor. Como é que eu instalo mecanismos de controle desse trabalho vindo por várias frentes? A BNCC é só uma, e é uma coisa pequena, dentro de todo um mosaico de controle do trabalho do professor, que visa outras questões, né? Esse controle longe da ideia de qualidade de sistema público, né, de ensino, esse controle visa constitui uma base para a implantação de projetos outros, cujos objetivos diferem muito daqueles que nós conhecemos e concebemos como objetivos para a educação pública no país. Professora, tem várias perguntas aqui, a gente realmente não vai dar conta de fazer todas, mas tem uma questão que eu acho bem legal, que estão pedindo referências sobre essa discussão da base, referências sobre a questão da participação da Fundação Lemã. A gente pode colocar depois na descrição do vídeo, pode, né? Pode, mas eu já dou alguns autores fundamentais, né, que precisam ser estudados para nós entendermos. A Elizabeth Macedo, né, é uma delas. Antônio Moreira, né, Antônio Flávio Moreira, Tomás Tadeu. No nosso campo, uma pessoa que já iniciou esse processo e vem trazendo o próprio trabalho que o professor Marcos Bonfim, que está conosco agora, já usa esses fundamentos e aprofunda essas questões na discussão de avaliação, que é muito importante. A tese de doutorado do Marcos Bonfim eu recomendo. O trabalho da professora Carmen Gabriel, professora Varley Costa, que tem trazido essas discussões sobre os sentidos que se movem dentro dessas políticas curriculares, né? Elas têm orientado também trabalhos nesse sentido. Então, são referências, a professora Alice Casimiro Lopes, que são pessoas que têm trazido essa dimensão das políticas curriculares, e aí puxando a questão das políticas educacionais. No campo das políticas educacionais, nós vamos ter vários autores aí que eu poderia estar citando para vocês. Tem o Pioli, que é com 2 L's aqui para eu não esquecer de citar, gente importante aqui. O Frigoto, né? A Chiavata, que é Ciavata, né? Frigoto e a Ciavata, que são pessoas que fazem discussões sobre essas questões de como que como que as conferências mundiais vão articular, né, políticas educacionais que vão ser encampadas pelos governos locais, tá? E que vão servir de molde, inclusive, para configurar esse sistema para poder receber financiamentos do Banco Mundial, tá? E no campo dos estudos sobre ensino de história, caberia investigar mais profundamente os efeitos disso no ensino de história,
né? Quer dizer, que ensino de história nós estamos produzindo que está atendendo a essas demandas mercadológicas que têm sido colocadas por essa reforma, né? Em que medida esses sentidos que nós incorporamos no nosso cotidiano têm favorecido a implementação dessas concepções, para além de estar sendo um ensino de qualidade ou não, porque não é isso que interessa para esse conjunto de políticas, né? Esse conjunto de políticas que está sendo aplicado, não interessa se o ensino de história está sendo bom ou não na sala de aula, interessa quais são as concepções que estão sendo fixadas, né? Porque se nós ficamos o tempo todo naquela borda, naquela coisinha raspando aquela superfície, né, e não aprofundamos, nós disseminamos sentidos de história para essas crianças, né, que não são questionadores à ordem vigente, apesar da gente achar que está fazendo um discurso questionador, né? Isso já é bem mais complexo. Eu trabalho com essa questão investigando como que essas falas vão surgindo na fala dos professores com pequenas coisas sobre meu aluno não sabe ler, meu aluno não consegue ler texto de história, meu aluno não interpreta, meu aluno não entende, não consegue entender a lógica da história. Questões que vão trazendo indícios para a gente de que tipo de concepção de tempo está sendo fixada ali por aquela concepção de meu aluno não entende isso, né? Então, é mais ou menos por aí. Professor Luiz Carlos Freitas também, Helena de Freitas, pessoas importantíssimas do campo das políticas. Entendido, Maria. A gente está caminhando para o final de uma bela exposição. A gente queria, você destacou, né, na sua fala, nas suas reflexões aqui, as disputas, né, que é por sentidos, disputas políticas entre sujeitos de diversos campos, né, incluindo as questões epistemológicas do campo da história e do ensino de história, né? E aí a gente queria encerrar com uma pergunta que mostra um pouco desse sentido de disputa envolvendo a comunidade científica também, né? E os espaços de representação. É a pergunta, então... Teve uma pergunta sobre a Base Nacional de Formação de Professores, que eu acabei esquecendo. Mas tudo bem, fala, Marcos, desculpa. Sim, peraí, é uma questão da Rafaela. Peraí, eu vou... Terminou que a gente marca e depois termina saindo. Mas a questão da Rafaela é perguntando o que você acha do posicionamento da ANPU nas discussões da BNCC e a postura contrária à Base Nacional de Formação de Professores. Então, essa questão da posição da ANPU, eu vou pedir para passar, porque eu acho que mexer com isso é mexer em vespeiro, e isso não contribui muito com as nossas reflexões. Porque aí nós estamos indo para uma outra dimensão que acho que não vale a pena. Eu acho que essa questão que você falou da configuração dos sentidos no campo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos aí uma luta mesmo dentro do campo hoje, e isso é natural, porque nós estamos constituindo epistemologicamente o campo, né? Nós estamos aí tentando fixar alguns sentidos. Então, matemática, que tem uma didática da matemática aí constituída de muito tempo, ela inclusive é bem anterior aqui no Brasil, a produção, etc., né? A química, a física, produzem muito, já faz mais de 40, 50 anos sobre isso, tanto no Brasil quanto no exterior. E o Brasil, nós temos aí nos últimos 30 anos, aos pouquinhos, nós tivemos uma alavancagem aí nos últimos 15, 20 anos, né, de produção no nosso campo, e aí é natural que alguns sentidos sejam disputados, né, sobre o que é o ensino de história, né, para que ele serve, qual que vai ser a fonte de referência, né, onde que ele vai fixar essa episteme, né,
E nós temos aí várias concepções, né? Uma que me agrada bastante é essa ideia do ensino de história ser um lugar de fronteira, né? Entre a história e a educação, né? E é um lugar de fronteira que, ao mesmo tempo que ele não é. É um lugar borrado, né? Que a gente pode colocar todas as categorias em situação de borradas mesmo, né? E, nesse sentido, eu acho que você vai constituindo projetos de ensino de história, né? E é isso que eu acho que é importante de ficar claro, né? Quer dizer, quando eu vou constituir pensamento, produzir conhecimento dentro do campo, eu estou também aderindo a um projeto político. E, nesse sentido, a perspectiva pós-fundacional é muito interessante, porque ela fala em aposta política, porque ela foge da ideia essencialista de um ensino de história, a verdade, o ensino, e ela vai para as possibilidades e ela desnuda e deixa claro que são projetos, são grupos que disputam, né, certos sentidos ali dentro, né? É uma disputa de poder, são jogos de poder. Eu acho que o Dorval tem alguns textos que ele vai trazer essas questões dentro da própria história, né, da configuração do próprio campo da história, né? E eu acho que a gente pode ir trazendo isso também para a questão do ensino de história, né? Como que nós vamos aí configurando esses vários campos. E aí é importante que o professor, mais do que estar preocupado com como fazer na sala de aula, ou como vai fazer com a BNCC, esteja sempre se perguntando, né? Olha, a serviço de quem isso está, não é? Quer dizer, existe uma demanda por mudar o ensino de história, e essa demanda é antiga, né? Que ensino de história será que eu acho que precisa ser feito? Que lugar o conhecimento em si, ou seja, o conhecimento que é, o conhecimento, vamos falar do conhecimento poderoso, né, Marcos? Que conhecimento que é potente para constituir uma sociedade democrática, né? Então, essas são as bases das reflexões que nós temos que ter. E recuperar o seu papel de intelectual, né? Que professor eu sou nessa sala de aula? Que alternativas curriculares eu estou constituindo no meu fazer? Quais são as minhas ações na escola? Por mais que a escola tente silenciar os professores, e ela tem muitos mecanismos de silenciamento, né? A começar pelo fato de que a Maria não fica na mesma escola todo ano. Ela sai todo mundo no final do ano, começa outra equipe no outro ano, muda coordenador o tempo todo. No meio do ano vem um decreto e metade dos professores vão embora, metade da coordenação vai embora. São muitos mecanismos de silenciamento e desestruturação. Mas como que eu faço para constituir coletivamente, recuperar essa dimensão intelectual do trabalho do professor e política? Formulador de políticas educacionais, formulador de política dentro da sua escola, no projeto político-pedagógico, ao invés de ignorar o projeto, né, como a maior parte dos professores tem feito, assumir esse lugar, porque se o professor não assume, outros estão assumindo. E estão usando essa ausência para implementar os projetos que nós estamos vendo aí de apropriação do bem público, né? Professora, infelizmente chegamos ao final, né? Já 1h08 já, poderia ficar mais tempo aqui te ouvindo. Eu gostaria de agradecer muito a participação, gostaria de agradecer a participação de todos aqui, das perguntas. Infelizmente, a gente não consegue trazer todas, né? O Marcos aqui está vendo, são muitas perguntas. E eu queria agradecer também a Mariana, que está aqui vocês não estão vendo, mas ela está aqui ajudando a gente também, né? Porque hoje está sendo um dia meio atípico. Gostaria de agradecer muito ao Marcos pela disponibilidade de estar aqui apoiando, e, claro, muito a professora Maria Lima por essa discussão brilhante. Assim, acho que nós vamos vamos inserir essas referências na descrição do vídeo, para quem quiser, né? Muitas pessoas estão perguntando. E eu gostaria, então, de agradecer ao curso de História da UFVJM, né, que é onde eu atuo, ao LAPEIS, né, que eu sou coordenadora do Laboratório de Práticas de Ensino em História,
E é isso. Boa noite a todos. Ficamos por Boa aqui. Noite, muito obrigada pela presença de todas e todos. E eu espero encontrá-los em outras ocasiões para a gente debater ao vivo. Obrigado, Maria. Obrigado, Vitória. Agradeço Obrigada, Márcio. a Obrigada, oportunidade Vitória. de ter podido participar. Um Boa abraço noite a todos. então. Boa noite, gente.